Oi pessoal, oi gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Mais uma vez eu venho aqui, né? Faz dias que eu não gravo vídeos no meu canal, mas a gente tá sempre aí antenado, né? Vendo as reportagens, vendo as notícias, né? E cada vez mais, né? A gente viu aí que a televisão aberta tem os canais tanto da Câmara dos Deputados como da TV Senado também tá aberto aí para todo mundo tá analisando, tá observando, né, as leis no país, como elas são ultimamente, como elas estão sendo aprovadas, né, e promulgadas, né. Eu sempre falo no meu canal, né, sobre atos legislativos e também venho falando sobre as políticas públicas, que nada mais é que intensificar, né, colocar mais crédito naquilo que está sendo falado no momento, porque a gente viu que infelizmente, né, por muitos anos a democracia ela é uma regência, né, ela é um modo do Estado trabalhar, aonde que se exige ali, né, pelos atos legislativos, né, que venha trazer uma ordem no seu país, né? Uma ordem, segurança, progresso, N situações aonde que o país precisa, né? E como a gente viu que não é só no Brasil que vinha acontecendo situações ruins, né? No sentido dos atos legislativos serem usados simplesmente para situações próprias, né? Para situações onde que queria se fazer, quer se fazer algo, né? Então chama ali um deputado, né? Um senador, né? E essa pessoa, por ter ali, né, o seu cargo público, né, direcionado à lei mesmo no país, né, acaba que eles estavam usando isso, desculpa aí por causa da moto, né, estavam usando isso, né, para que aquilo que é errado venha a ser certo, né. A gente viu aí, né, no governo anterior, aonde tivemos aí muitos golpistas, muitos estelionatários, né? Tivemos a invasão do Congresso, porque quis se mostrar ali na divisão do país, né? Que pela força poderiam tirar, né, a nossa força do nosso país. Só que isso daí a gente sabe que não tem como acontecer. Nós estamos dentro de regimentos onde somos consolidados, então pode aí muitas pessoas, eu sempre rotulo eles como parlamentares patrocinadores, né? Porque tudo que acontece no nosso país, tudo que acontece em qualquer lugar do mundo, ele tem que ter vindo de alguma ideia, tem que ter vindo de alguma situação, né? De alguma coisa, né? E os parlamentares patrocinadores, que são os que estão na Câmara dos Deputados, que estão no Senado, né? Eles estão ali para quê? Eles estão ali para fazer com que a lei, né, tenha ali o seu propósito, tenha o seu significado, né? Então não pode ser assim, eu não posso inventar, não, a partir de hoje eu vou, sei lá, inventar uma coisa e essa coisa aí ela vai beneficiar só a mim, né? Não tô nem aí para os outros e aí vai lá, faz uma lei, pronto, acabou. E não é assim, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. E o que a gente mais viu, né? Aí foram juízes fazendo coisas que não era para fazer, né? Advogados fazendo coisas que não era para fazer. E pasmem, né? Dentro da lei, né? Que a gente chamava isso de brechas da lei, mas não existe brechas da lei. Existe as pessoas, né, que têm esse poder da lei, que têm esse regimento, né, fazer errado, né, fazer ao contrário daquilo que não é para fazer. Então a gente viu o país, né, uma briga enorme, uma guerra aí pós-pandemia, né? A gente viu uma guerra interna, e não só no nosso país, em outros países por aí que também tem a democracia, né? Acontecer isso, porque eles viram uma maneira de como fazer o errado dar certo,
vamos dizer assim, né? A gente sempre ouvia dos nossos avós, dos nossos tataravós, dos nossos avós, dos nossos pais, que fazer a coisa errada, né, sempre vai dar errado. E eles, pasmem, né, fizeram aí com a sua inteligência, com a sua maneira, expertise de ser, né, trazer aí o errado como certo. E muitas das vezes, né, como isso daí a gente sabe que quando chega lá na ponta, lá naquelas pessoas que muitas das vezes não estudaram, né, que muitas das vezes só trabalham, né, tem que trabalhar, acordar cedo para poder ter o seu ganha-pão, né, não vai entender isso, né, não vai ter isso. E como a gente sempre viu, muitas das vezes na televisão, né, também, né, falando sobre, porque político não presta, porque isso, porque aquilo outro, tudo também é uma maneira, né, é uma maneira de divulgar para que, né, as pessoas em geral, né, a população em geral, não venha ter o entendimento correto, né? A gente tem visto isso, a gente viu isso, né, no governo passado e ainda está ocorrendo, né, o processo ainda não parou, ainda tem muita coisa para se resolver, por isso que entra outras situações com a mídia, porque assim, tudo aquilo que foi revolucionário para o bem, começaram a usar para o mal, né? Vamos falar bem assim, né? De diferenciar as coisas, porque a gente tem visto muitas das vezes, né? Hoje, desde o ano passado, ano retrasado, eu tenho meu canal, quem quiser, né, pode estar indo me conhecer, né, no meu canal. Claro que quando eu iniciei muito assim crua, né, eu não tinha aquele entendimento, não tinha muito estudo específico, né, no que a gente tem visto hoje, no que a gente tem aprendido, né. E hoje, né, pasmem, né, uma pessoa veio no meu WhatsApp falar, né, que queria conhecer o link que eu estava divulgando, né, e, né, como é uma coisa que a gente viu que dá certo, que não é uma coisa errada, né, e que dá certo, né, essa pessoa veio me confrontar. E daí eu lembrei de um outro acontecido com o ex-marido, né, que ele teve confronto com essa empresa, né, com essa marca aí, né, e acabou que a gente ficou ali, eu falei assim, calma aí que eu vou pegar o link, né, porque quando você envia um link e a pessoa fala que não deu certo, ou essa pessoa não entrou, ou essa pessoa quer alguma coisa, né, tá puxando algum assunto porque quer falar alguma coisa, né, e eu, como sempre, né, a gente tem que ter ética, tem que ter elegância, né? Tem que ter os propósitos básicos da vida, né? Tem que ter ética, né? A gente tem que ter respeito acima de qualquer coisa. Eu vi que aquela pessoa estava me confrontando demais. E faz dias que eu não entro no YouTube, né? Eu não entro, não venho fazer os meus vídeos, né? E eu percebi que, assim, tem coisas que a gente começa a fazer que a gente não entende por que a gente faz. Mas tem um propósito, e não é um propósito só meu, é um propósito da população em geral. Porque se a gente não tem uma lei, né, a gente vê, eu sempre ouvi falar, né, sempre vi, né, que a Europa não tem como você mandar, se você hoje, agora, nesse momento, entrar no seu celular, né, num site de busca, né, e colocar lá alguma coisa sobre a Europa, você não vai conseguir entrar naqueles países de qualquer jeito, né? Existe um filtro, né? Não é assim, você não vai falar com as pessoas, você não vai falar com aquele povo, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existe um filtro na internet. Então não é qualquer coisa. Tem países aí que eles brigam, né? Tem uma justiça muito forte para que as coisas pela internet, como é um canal aberto, como é algo que viaja, né, numa velocidade muito, muito grande, esses países não permitem, né,
tais divulgação, eles não permitem fake news, obviamente, né? Eles não permitem situações aonde que a gente tem visto no Brasil isso acontecer de uma maneira tão corriqueira, tão normal, né? A gente vê aí, ainda ontem estava vendo uma reportagem no jornal local e a pessoa falava assim, perguntaram para ele, e aí, o que você pensa disso tudo? Ele falou assim, eu penso que parece que a gente não, né, que adianta, né? Parece que a gente não tem segurança, né? Não tem ordem, não tem nada, né? Porque a gente viu aí que todo aquele grupo de pessoas, né, que eu costumo falar hoje que a gente não deve mais tratar, né, colaboradores como equipe, a gente tem que chamar grupos, porque a gente não pode ter, a equipe é um inteiro, ela vai funcionar totalmente em um só propósito, né? Ele vai ter só uma direção, né? Todos ali vão ter que cooperar com aquilo. E o grupo não, o grupo ele tem diferenciados, né? Tem pensamentos diferentes, tem ocasiões diferentes. E como a nossa democracia ela é pluralista, né? O que quer dizer? Que todas as pessoas que são diferentes têm que estar inserido num propósito só, mas sem deixar a sua individualidade, né? Mas não quer dizer que você vai fazer o que você quer, né? Não é porque você tem a sua pluralidade que você vai fazer o que você quer, você vai vender o que você quer, né? E vai ter que, assim, muitas das vezes as pessoas que compraram aquilo não ter como reclamar, não ter como, né? Porque senão tudo que a gente criou até hoje, né? Defesa do consumidor, né? A justiça em si, ela não vai valer de nada. Que foi o que praticamente os profissionais da justiça, né? Eu estou dizendo o juiz mesmo, desembargador, pessoas que têm ali o domínio, né? E que poderia passar para os mais jovens, né? Os mais novos, né? Não, fizeram com que essas pessoas mais jovens começassem a errar. Então a gente vê que lá atrás, né? Lá atrás, essas pessoas que era para ensinar o certo começou a ensinar o errado. Então virou aí uma bagunça mesmo, né? Umas coisas assim que não era para existir e está existindo. Então quando eu vi aquela reportagem, aquele moço falando assim, mas a gente, né? O que a gente vai fazer, né? Mas a gente tem que fazer sim, porque a gente tem um governo, a gente tem poderes, né? A gente tem 3 poderes e não podemos ficar sufocando o poder judiciário porque o poder legislativo e o poder executivo não faz o trabalho deles, né? Não faz o que deveria fazer, né? Faz ali levado pelas coxas, né? Quem não sabe o significado desse trocadilho, né? Procura saber, porque a gente tem que entender que foi nos tirado, né, a realidade das coisas. E por causa de quê? Porque eu sempre rotulo aí os parlamentares patrocinadores, porque é eles que trazem para o país, né, a realidade, eles que vendem, né, e a gente viu ali que foi muito lube, né, receberam muito, né, muito para abrir ali chancelas aonde poderiam fazer o que quisessem, e não é assim, né, não é porque a pessoa tem dinheiro, né, que ela vai fazer o que quer. E a gente vai ver aí o desenrolar da história aí do Elon Musk em relação ao X, né, que antes era Twitter, e o passarinho foi liberto, né, mas ele não pode ser liberto para libertinagem, né, ele tem que ser liberto para ideias novas, mas com conceitos rígidos, com conceitos que venha serem executado em qualquer país, no mundo inteiro, numa lógica boa, né? Numa lógica do bem, não de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E a gente vai ver aí no desenrolar da história que, assim, a gente viu ali que o ministro Alexandre de Moraes está batendo de frente com o Elon Musk. Por quê? Porque ele é um dos bilionários, né? O primeiro bilionário, né? Que não tem só um bilionário no mundo, né? Existem vários bilionários, né? Mas ele é o que mais se destaca no mundo, né? Por ele ter aí todo o desenvolvimento, toda a expertise que ele tem, né? Mas o que o Brasil vai provar, né? Vai provar que mesmo ele, sendo um homem
tão bilionário, um homem rico, né, super rico, né, ele não vai combater as ordens de um país, porque a gente vê o exemplo disso na Europa, né, Londres aí é onde tem ainda a monarquia, né. Por que quer dizer isso? Porque, gente, e pasmem, né, muitas das vezes essas pessoas que fazem, né, golpes estelionatários, você vai ver a raiz dele, né, ele foi um cristão, né, ele já participou de uma missa, de uma igreja, né, ele já foi de um culto, ele tem o entendimento, né, ele tem tanto o entendimento que ele criou tanto uma expertise, mas uma expertise para o mal mesmo, né, para situações onde muitas pessoas são prejudicadas. E a gente, desde que se conhece como gente, a gente vê que coisas que prejudicam os outros, né, acaba sendo uma libertinagem, né? Então, se você está prejudicando alguém, então você já está errado, né? Se você prejudica uma pessoa, você já está errado. Imagina milhares de seres humanos, né? Que muitas das vezes a rede social, a internet, ela veio para nos facilitar. A gente vê aí grandes cirurgias, né? Que muitas das vezes o médico não está nem na cidade, né? Está em outro país e ele faz uma cirurgia por vídeo, né? Então a gente tem visto aí também muitos julgamentos, né, por videoconferência. Então tudo tem uma realidade boa da internet. Com certeza, a internet veio para nos ajudar, né? Ela foi um mecanismo de guerra aonde que era para combater o mal, né? Combater o adversário, né? Mas não com segundas intenções, não com frívolas ostentadas, porque é o que o nosso poder judiciário sempre está combatendo. Por isso a gente vê aí na rede social, a gente vê na televisão, a gente vê no jornal, né? A gente vê aí os ataques contra o poder judiciário. E todo país que tem um ataque contra a sua súmula verdadeira, a sua carta magna, né? A sua. Hoje a gente tem aí evoluções, né? Também, né? Lógico que o poder judiciário também vai ter evolução, mas nunca no sentido de exterminar a ética, exterminar o respeito. Isso nunca vai deixar de ter que acontecer, né? Então hoje, como fala, né, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele sempre faz algo porque ele é instigado, né? Ele é instigado, alguém vai lá e provoca ele, né? Faz uma situação onde que está fora da lei, então acaba que tem ali todo um manejo, né, de trazer a realidade à tona. Apesar que a gente teve aí, infelizmente, né, um presidente, um ex-presidente, aonde que ele nos trouxe situações muito corriqueiras, porque a gente está acostumado a seguir uma linha, a seguir um raciocínio. E aí vem uma pessoa, a gente viu aí na época do Fernando Collor de Mello, né? A gente achava que aquilo ali era um padrão que ia nos ajudar, e a gente viu que ele fez aí, né? Ele quis também dar um golpe no país, ele roubou muito, né, pela poupança, tanto que hoje a poupança não é visto como uma maneira legal de guardar dinheiro, né? Aí se visa o investimento, claro, nesse mundo jaz do maligno, a Bíblia já fala, né? A gente que tem aí a hermenêutica, a escatologia bíblica, né? A gente sabe que realmente existem isso e sempre vai existir. Mas não é porque isso existe, isso sempre vai existir, que a gente não vai combater, que a gente não vai lutar, né? Que a gente não vai trazer a justiça em prol disso daí, né? Então hoje eu sempre assisto isso, eu gosto muito. Meu sonho era ser juíza, né? Mas acabou aí que eu não quis mais fazer isso, eu me afastei disso, né? Mas no sentido físico de não querer trabalhar como juiz ou trabalhar como advogado, porque a gente sabe aí que, infelizmente, ainda mais hoje, nessa época, né, onde que você falar a verdade, você tá errado, né? Então, acabou que Deus foi maravilhoso na minha vida, vamos dizer assim, né? Eu, assim, agradeço a Deus pelo Poder Judiciário, agradeço a Deus pelo STF, mas eles têm que ter muita força, muita dignidade, né? Muita expertise para acabar com isso.
Eu assisto muito a CNJ, né? Que é a que regulariza também tudo aquilo ali, né? Porque não é, eles não vão fazendo também as coisas torta direita. Por isso que eu falo que a gente não tem que ter mais equipe, né? A gente tem que ter um grupo, onde esses grupos aí vão andando entre eles, né? E vão vendo a realidade das coisas. Porque muitas das vezes a internet é vista como, eu faço o que eu quero lá e ninguém vai ver, então eu vou prejudicar alguém e não vai acontecer nada comigo. E é o contrário, né? Só que empresas, essas empresas aí, elas têm muito dinheiro, são, digamos assim, bilionárias também, né? Mas só que elas não aparecem muito, por quê? Porque elas fazem as coisas erradas, né? Elas fazem o erro e elas quebram aqui e elas vão para outra atmosfera para que elas não sejam vistas de imediato, né? Então, o que acontece? Como eu sempre falo, quando os patrocinadores parlamentares patrocinadores divulgam de uma maneira errônea, né, todo um grupo, uma imensidão vai estar errada, né? Então, quando se volta, né, a trazer a situação certa, né, há conflitos, isso é lógico, né? E tem que acabar com isso. Então, como eu dou o exemplo, né, se a Europa tem ali, né, uma maneira aonde que ela não vai deixar pela rede social trazer situações que não devem, né, são barradas, por que o Brasil não pode ter isso, né? Porque a gente sabe, né, que o carro-chave, né, o carro-chave aí da situação é ganhar dinheiro na internet, fazendo com que as pessoas, né, sejam aí ludibriadas, né, sejam aí na fantasia, na ilusão, né, ludibriadas, para que certas pessoas venham ganhar proveito em cima disso. Então, quando a gente tiver a regulamentação da internet no nosso país, com certeza isso vai diminuir. Não digo que vai acabar, né? Nunca vai acabar, porque o mundo já é maligno, né? A realidade a gente tem que entender, mas tem que se combater, né? De pouquinho em pouquinho, o Brasil está aí voltando ao normal, tá aí, o mundo vê o Brasil como um país forte, um país que realmente tem a sua dedicação, mas que infelizmente ainda, né, os grandes profissionais, os grandes homens e mulheres que eram para estar fazendo o bem para o país estão fazendo o mal, né? Lógico que não vai ter como fazer cadeia para todo mundo, vamos dizer assim, né? Porque antigamente se falava, fez errado, coloca lá na cadeia e pronto, acabou. E não é assim, né? Tudo tem um estudo, tudo tem um porquê, né? E como a gente tem visto que o país, nas eleições de 2020, de 2022 para 2023, a gente viu aí que, infelizmente, né, o Brasil estava dividido entre um povo que acredita, né, e um povo que desacredita. Então, a gente tem que voltar aí, de pouquinho em pouquinho, trazer a realidade, né? Nós não vamos poder pegar os livros, né, novamente, mas a gente pode interferir, e a gente acredita que em breve, eu tenho mais que certeza que em breve, né, essa realidade sobre a internet no nosso país vai ser regularizada, né? Porque a gente vê assim, gente, existe a inteligência artificial, existe, mas ela precisa de pessoas atrás disso para manusear. E eu chamo eles de ADMs. Então, muitos ADMs aí que estão acostumados, né, a fazer coisas erradas, a fazer coisas que não é para fazer, né, vão sentir na pele a emoção, porque vão ter que regularizar isso daí, vão ter que fazer a coisa certa. É isso aí, pessoal. Olha, forte abraço, fiquem com Deus. Foi bom, né, essa pessoa hoje me instigar no sentido assim de que a gente precisa voltar a fazer aquilo que a gente estava fazendo, né, a continuar naquele propósito que a gente estava fazendo, que é isso daí, tá bom? Beijo, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau!